Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson. Estamos falando aqui diretamente do Multi Studios, aqui do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E estamos recebendo hoje para um bate-papo ele que é professor universitário, matemático, idealizador de um projeto totalmente nacional de identificação facial também para a área esportiva. Seja bem-vindo, Marcos. Tudo bem? Muito boa tarde, Nelson. Tudo ótimo. Muito boa tarde ao público. Obrigado aí pelo convite. Sim, é importante a gente estar trazendo pessoas, né, para falar do que orbita, né, dentro da área esportiva. E hoje, até principalmente seguindo a legislação que a gente tem, né, atendendo essa necessidade aí de promover a identificação facial, né, dos nossos torcedores, mas também muito mais do que isso, né, entregando soluções também para o clube, né, para agregar também não só segurança, mas também recursos, né? Conta um pouquinho pra gente aí dessa história tua aí como professor, matemático e que foi parar nessa parte de inteligência artificial aí com essa parte de identificação facial. Conta Legal. um pouquinho pra história aí pra gente. Vamos lá. Bom, eu sou professor de matemática, apaixonado aí pela matemática desde sempre, desde garoto. Tem essa história aí de amor com a matemática. Acho até em consequência de eu ter sido enxadrista em um período da vida. Eu sempre fui muito ligado ao esporte, né? Joguei futebol, cheguei a jogar no Fluminense. Foi quando eu contundi meu joelho, aí acabou que eu migrei Aí o Fluminense ganhou crédito, né? Por quem dera. Mas contundi o joelho e acabou que Jogava parei. em que posição lá? Eu era atacante. Atacante? Atacante, é. Coitado, o Fred que tome cuidado, pô, se ele tivesse continuado, hein? Se eu tivesse continuado, né? Mas apaixonado ali pelo esporte, não dava mais para jogar futebol de maneira profissional, acabei indo para o xadrez e acho que foi o xadrez que me levou para a matemática, né? Sim, raciocínio a coisa lógico, lógica, exatamente. Então, processamento rápido. exatamente. Aí eu comecei a ter ali essa paixão pela matemática no ensino médio, né? E queria fazer vestibular para o IME e tal, porque eu achava que a matemática ali era complicada, mas eu vi que o que eu queria mesmo era ser professor. E começou com xadrez com que idade? 12 anos. Na verdade, meu pai me ensinou xadrez, eu tinha 8, né? Mas ali eu não me apaixonei. E aí, quando eu não consegui mais praticar o futebol de maneira profissional, eu acabei me apaixonando pelo xadrez, que por incrível que pareça, te traz a mesma adrenalina, quando você vê ali vou ganhar a partida em 3 lances, vou dar um checkmate. Aquela adrenalina de quando você faz um gol no futebol, pra mim era igual. Porque você consegue... Assim, eu joguei pouco xadrez na juventude, né? Mas você consegue projetar 3, 4, 5 jogadas na frente. Na realidade, você não olha sempre a jogada que você vai fazer. A jogada que você vai fazer já foi construída antes. Você está, na realidade, analisando 3, 4, 5 jogadas à frente. Então, assim, a ótica do xadrez é um pouco diferente para quem quiser praticar. Na realidade, você não olha a jogada que você está tendo do teu adversário. Você está olhando 3, 4, 5 jogadas à frente. Aquela dali você já sabe, você já pensou, você já só está avaliando as próximas. Né? Isso se comunica muito com a questão aí do surgimento do projeto, mas eu vou falar disso daqui a pouquinho. Eu acho que o xadrez me levou para a matemática, porque eu também gostava muito dos desafios, né? Então, a questão ali dos desafios me fez me apaixonar pela matemática, e a matemática eu costumo dizer que é um desafio de infinitos níveis, né? A gente consegue... ter a matemática ali num nível bem tranquilo quando você começa, mas hoje você tem questões de matemática que quem resolve ganha um prêmio aí de $1 milhão, né? Então, você tem coisas que ninguém no mundo consegue resolver assim, tem problemas que ficaram aí centenas de anos sem ninguém resolver, né? Então, me apaixonei... Só com o raciocínio lógico da matemática, né, pra gente conseguir, né? Não é simples. Não é simples. Então, me apaixonei, aí resolvi começar a dar aula, né? Comecei como monitor, né? Trabalhava num curso pré-vestibular, que na ocasião era um curso assim, muito renomado no Rio. Hoje continua sendo um curso de muito prestígio. E comecei ali como monitor e percebi que eu tinha não só paixão pela matemática, mas também em ajudar as pessoas, né? A transformar a vida das pessoas. Né? Então, conhecimento é importante na vida das pessoas. Né? Foi uma descoberta ali pessoal que eu fiz e me apaixonei.
Acabou que fui parar na UFRJ, né? Nas andanças, eu conheci o time de lá, achei um lugar incrível de se trabalhar. Sim, a área de matemática de lá é uma das principais que a gente tem no país. É muito bacana. Eu tive não vou dizer sorte não, porque a gente corre atrás, né? A gente faz a nossa sorte. Sim, o esforço é importante. Exato, né? mas eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado no INPA, que na ocasião, ele era o terceiro melhor instituto de matemática do mundo, né? Ficava atrás do MIT e do Instituto Politécnico na França. E aí depois acabou que eu fui para o UFRJ, né? E tenho essa paixão pela matemática e fui tocar um projeto de pesquisa, né? Comecei na área de desenvolvimento de jogos digitais, na educação, e depois a coisa foi evoluindo e me conectei com a questão da inteligência artificial. E aí isso acabou fazendo com que, numa troca de conversa com um amigo que estava falando sobre possibilidades na área do esporte, ele falou sobre a questão de uma lei que estava surgindo, né, que demandaria o uso de reconhecimento facial, né, para eventos esportivos que tivessem pelo menos 20 mil pessoas de público. E aí, trocando ideia, eu falei, cara, eu vou te ajudar aí a pensar a respeito disso, né? E a gente começou a trocar ideia. Eu sou apaixonado por esporte, apaixonado. Qual clube aí do coração? Putz, esse eu hoje não tenho, acredite se quiser. Sério? Eu não tenho, porque eu acho que quando eu machuquei o joelho, eu me entristeci de não poder praticar. E aí eu meio que parei de acompanhar. Eu diria que um dia eu fui... Algum dia já foi o quê? Fui vascaíno. Sério? Então por isso você parou? Não. Brincadeira, gente. Talvez. Eu acho que se fosse um clube ali que tivesse numa fase boa, dando muitos resultados, talvez eu também não tivesse desconectado. Mas eu acho que a tristeza ali que eu tive enquanto jovem, né? A decepção como atleta. Exato, né? De ter que interromper ali a carreira, que eu acho que no final das contas até fez bem pra mim, tá? Mas... Tudo, na realidade, na vida não acontece por acaso, Sem dúvida. Tem sempre um propósito, né? Sem dúvida. Então, nesse momento aí, eu acabei ficando aí meio desgostoso. E aí hoje, trocando ideia com um amigo, né, de longa data, ele trouxe essa questão, falou, pô, tava querendo pensar alguma coisa aqui a respeito, o que você acha? Eu tenho outro amigo que é aficionado por criptoativos e é um cara que tem uma visão também muito bacana de tudo. Ele é professor universitário também, professor da UERJ, professor Felipe Ório. E aí eu falei, pô, Felipe, tem um amigo aqui e tal, tá com mais ideias, vamos bater um papo, vamos ajudar ele, vamos fazer aí um brainstorm junto dele, né? Do que a gente pode criar disruptivo na área do esporte. Porque fazer só o reconhecimento facial, e sem querer diminuir o que é o reconhecimento facial, né? Eu digo só porque hoje, como trabalho ali num grupo de pesquisa e vejo as transformações, hoje é algo relativamente simples de ser feito, né? Então, a tecnologia está muito acessível. Exatamente. Uma coisa que há 3 anos atrás a gente olhava, era caraca, era tipo aqueles filmes futuristas, né? Hoje não, hoje é uma coisa acessível. A tecnologia tá aí para isso. Né? Exato. Então, o desafio é como é que a gente vai usar a tecnologia e poder trazer ganhos de valor para todos os envolvidos no processo, né? Eu acho que como professor universitário, eu acabo sempre tendo uma preocupação de como eu faço com que as pessoas que estão envolvidas no processo, e aí sejam eles os meus alunos, sejam aqueles que colaboram no grupo de pesquisa, que aí não são os meus alunos da faculdade, né? Tem alunos da faculdade, mas de outros cursos, né? Isso é uma coisa bem bacana, porque o grupo fica bastante heterogêneo. Mas eu sempre tive essa preocupação de como que eu entrego valor, como é que eu faço com que aquilo que eu estou produzindo seja diferente do que da mesmice que hoje o mercado está. E quando eu digo mesmice, não quer dizer que aquilo ali seja pouca coisa, mas é porque o mercado ele fica na zona de conforto dele, Sim, né? Então, sim. Eu gosto de provocar e falar, tá, beleza, qual vai ser o próximo passo? O que a gente pode fazer para melhorar isso aqui, né? Então, quando o meu amigo chamado Vitor, né, trouxe para mim a ideia ali, falou, pô, cara, eu tô aqui com mais ideias, sei que você tem pesquisado na área, pô, me ajuda aí. Eu falei, cara, vai ser um prazer, né? E acabou que eu virei ali meio que idealizador e consultor, né, do projeto, e a gente construiu junto ali uma coisa bem legal, né? Que hoje esse projeto ele recebe o nome de One Entry,
né? Ou on entrée. É uma palavra que é francesa, mas que foi absorvida pelo idioma inglês, né? Então a gente tem as duas pronúncias corretas, né? Eu acabo tendendo aí mais para o inglês pela questão de eu saber falar um pouquinho de inglês. Qual foi o objetivo da escolha do nome? Então, é porque esse nome ele traz já de cara uma ideia de sofisticação relacionado à questão da entrada, né? Então a gente está falando de entrada e a gente quer oportunizar que o público do esporte viva uma experiência completa, plena, que não seja só o momento que ele está ali assistindo o jogo. Então, essa ideia de proporcionar essa experiência, ela já começaria na hora de comprar o ingresso, de fazer um cadastro num aplicativo, fazer o reconhecimento facial quando chega já com a imagem que foi cadastrada, né? E começar a transformar essa experiência, proporcionar coisas usando Internet of Things, né? O IoT, dentro do estádio, para que você possa ter coisas direcionadas para aquele público. Acessar benefícios, né? Acessar benefícios. Então, a gente começou a ter esse mote de, putz, como é que a gente faz para a experiência do cara que é o torcedor ser uma experiência diferente, né? E depois a gente começou a raciocinar, pô, legal, quem é que vai ganhar com isso tudo? O torcedor ganha, mas o clube também vai ganhar, né? A arena, ela também vai ganhar. A gente acabou que no processo, eu acho sempre com essa ideia de perfeição, eu sou muito exigente comigo mesmo, né? Então, para mim, as coisas têm que ser nota 100. E quando tá no 100, para mim... Porque matemática, cálculo, tá certo ou tá errado, né? Pois é. Não tem meio então, termo. Não tem meio termo. Então, assim, para mim, se não é 10, eu não estou satisfeito. Quando chega no 10, eu cumprir a obrigação. Agora, como é que eu faço para melhorar isso aqui, né? Então, eu acho que a gente tem muito esse mote de querer trazer coisas que venham sempre aprimorar aquilo que já está meio que entregue para a sociedade. Como é que eu faço a sociedade ficar ainda melhor? Como é que eu promovo algo que seja ainda melhor? Então, a gente começou a ter essas trocas, né? E acabou que esse amigo abriu lá uma empresa e hoje eu me tornei acionista, né? Eu detenho aí uma certa participação, uma cota ali dentro do grupo. É um grupo que já nasceu assessorado. Eu considero que eu sou ali um consultor idealizador, né? Mas você tem ali um grupo de consultores que foi convidado para fazer parte, que é um grupo assim brilhante, né? A gente tem, por exemplo, Luiz Gustavo Figueiredo, ele ocupou um alto cargo dentro da TAM, né, da Companhias Aéreas, ele foi CEO da Bombril, hoje é CEO da Sotran. É um cara que tem uma visão de negócios muito legal. Sim, a parte de gestão é importante também no processo. Exato. A gente acabou fazendo contato com uma pessoa em Portugal, que é o Nuno Mena. É um cara que tem muito essa pegada da experiência do torcedor. Ele já trabalha lá em Portugal, assim. Então, convidamos também para poder tem que ter visão, agregar... Né? Cada um dentro do seu quadrado para poder juntos fazer um produto redondo. Exato. Né? Trouxemos o Carlos Graná, que é um espanhol, está lá na Espanha. Ele é o presidente de um fundo de investimento lá, né? Mas também ligado à área esportiva. Todas as ações dele são ligadas à área esportiva. Trouxemos a Carolina, o sobrenome dela é difícil de pronunciar, não vou arriscar falar errado não, mas é uma pessoa que estava ali à frente do momento de lançamento da Cacau Show e etc. Então é uma pessoa que traz muito valor para a questão de visão de negócio. Eu, como acionista, é óbvio que eu fico muito feliz vendo um grupo time desse. Bem encorpado, bem referenciado no mercado, Sim, né? Tem o Hugo Azevedo, que é um cara que trabalha com tecnologia nos Estados Unidos há 20 anos, né? E hoje ele trabalha justamente também como arquiteto de soluções numa empresa israelense, embora ele esteja nos Estados Unidos. E temos hoje também o Marcelo. Que é a tecnologia mesmo, tecnologia hoje de identificação facial veio de Israel, né? Sim. Então, o grupo ali, né, quando o Vitor convidou e tal, pô, não, você vai ser meu consultor. Eu falei, cara, quem sou eu para ser consultor de alguma coisa, né? Eu sou matemático e tal. Para negócio é legal trazer outras pessoas. Então, o último integrante, né, que chegou para compor esse grupo foi o Marcelo Correia.
ele é hoje CEO da Matileão, né? Coca-Cola Company. Então, é uma pessoa que também traz ali uma expertise, né, para o projeto. Então, quando eu vi que eu dei ali aquela ajudinha, né, e a coisa começou a tomar um corpo muito maior, falei, pô, que bacana, né? Assim, e fiquei muito satisfeito, porque quando eu fiz ali de coração aberto, né? Foi uma coisa que a gente conversou, pô, você me ajuda? Claro, te ajudo. E eu fiz sem esperar nada em troca, né? Eu acho que essas são as melhores experiências. Sim, com certeza. Quando você faz sem esperar nada em troca. O retorno é muito maior. Exatamente. Então, eu passei a vestir aí uma porcentagem ali das cotas e, pô, fiquei muito feliz com essa possibilidade aí de contribuição. E como é que vai funcionar essa questão da LGPD em relação à identificação facial? É um negócio complicado. Cara, hoje, essa gestão. Né? Essa foi, eu vou te falar, essa foi a primeira preocupação que eu tive quando o Vitor me chamou e tal. Eu falei, cara, mas fere a LGPD, né? Porque se eu pego a imagem da pessoa e guardo a imagem da pessoa para depois eu reconhecer que aquela... Só isso já por si só, se a pessoa não autorizar, já feriu a LGPD. É óbvio que a pessoa pode falar, não, você pode ficar aí com a minha imagem, mas quem não ficar? Quem não quiser autorizar. Falei, e aí, como é que vai ser, né? Sim, até porque hoje muitos dos aplicativos celulares e tudo usam identificação facial para liberar os bloqueios, Sim. né? Você Sim. tendo essa questão da face, até que ponto essa informação não pode ser problemática para você dar garantias de segurança para o usuário comum? Hoje eu uso a identificação facial para liberar meu celular, para validar uma transferência bancária. Isso aí não foi algo simples, não. Mas sabe o que aconteceu de muito interessante? O Felipe Ório, que é o amigo que eu citei, né? Eu conversei com ele sobre isso e falei, cara, olha o problemão aí que a gente vai ter aí à frente, né? E aí o Felipe, que também é um cara muito perfeccionista. Felipe, na minha opinião, ele é aí top matemático Brasil, tá? Ele é um cara muito diferenciado. Basta dizer que o doutorado que ele concluiu em 2007, 2 anos antes do lançamento do Bitcoin, né? Foi exatamente na tecnologia da blockchain. Então, mesmo uma coisa disruptiva como o Bitcoin, ele estava concluindo o doutorado dele 2 anos antes de lançarem o paper. Sim. Então é um cara que sempre esteve ali na vanguarda, sempre esteve à frente do tempo dele. E aí quando eu bati esse papo com ele, ele fez contato com uma empresa americana, né, de reconhecimento facial. Não é só de reconhecimento facial, mas os caras eles fornecem parte da tecnologia que é utilizada por FBI, CIA, NSA, né? O governo americano usa... O pessoal de contra-terrorismo, né? Exato. E aí uma coisa muito legal é que a tecnologia dos caras não fere a LGPD. Por quê? Porque quando você pega a sua foto, eles reconstroem a sua face 3D. Então eles não ficam com a sua imagem. Eles ficam com a reconstrução da sua face 3D. Uma coisa que eu achei impressionante, assim, a gente se reuniu com o pessoal, os caras mostraram assim, a pessoa com o rosto todo pintado, que se eu conhecesse a pessoa, vendo ela de rosto pintado, eu não saberia quem é. E a tecnologia deles reconhecendo quem era a pessoa com uma margem de precisão acima de 80%. Uma coisa incrível, né? Então, essa foi a maneira aí de estar respeitando a LGPD, mesmo para quem fala, eu não quero que você armazene a minha imagem. Beleza, ok, mas... eu faço uma representação 3D de você com as características de identificação do software e armazeno essa característica. Isso foi uma coisa porque assim... tem uns pontos de identificação, né? Cada um tem suas linhas faciais para facilitar a identificação. Ele traça esse... Exatamente, ele traça e por conta dele traçar, ele faz uma renderização 3D. Isso. E a velocidade, uma vez que isso está pronto, está construído, a velocidade de processamento para multidões é uma coisa surreal. Eles hoje conseguem processar 25 milhões de imagens por segundo. E aí a OneEntry trouxe essa tecnologia agregada, né, que não só respeita a LGPD, mas permite o controle de multidões, né? Porque a gente sabe que, bem ou mal, infelizmente, né, o pessoal vai para o esporte e acaba se excedendo várias vezes ali um pouquinho. Sim, a paixão influencia muito no comportamental.
E aí você, com um controle de multidões, você consegue controlar vandalismo. O caso que teve aí recente aí, teve 2 casos, né? Um positivo e um negativo. Teve um caso de identificação de um torcedor que matou uma torcedora, né? Isso é bastante triste, mas a tecnologia pôde pelo menos permitir ser feito minimamente a justiça, né? Eu acho que isso traz um conforto para a família. E teve um outro caso aí no jogo do Brasil e Argentina que não se conseguiu fazer. Com essa tecnologia, que é uma tecnologia para a multidão, você consegue, né? Você consegue mapear e saber no detalhe o que está acontecendo em tudo. Então, eu acho que a One Entry ela surgiu com uma preocupação, como eu falei, de atender ao melhor para todas as áreas, para o público, mas também para o gestor da arena, gerar pro experiência, clube. né? Eu acho que não agora... é gerar controle, né? É isso, para Nelson. as pessoas não se sentirem cerceadas da sua liberdade. Você foi no ponto, gerar experiência. Né? Falando um pouquinho aqui da experiência, uma das coisas que a gente idealizou junto ali também foi a questão de fazer colecionáveis digitais. A pessoa tem ali o aplicativo, então ela vai num jogo, por exemplo, ela pode colecionar, sei lá, aquele estádio e gerar ali uma coisa única que pode, inclusive, vir a ter valor, né? Para a pessoa Sim, pode... o valor emocional não tem preço, né? Não tem preço. E a gente a gente pensa... compra o copo para poder guardar como memória, como lembrança que a gente teve presente naquela partida. Eu posso estar transferindo isso para um ativo digital, por exemplo. Exatamente. E uma coisa bem legal, imagina se você, além de transferir isso para o seu ativo digital, você ainda pode ganhar um desconto na hora que você compra uma camisa oficial do seu clube. Né? Então, a gente já está pensando em muitas coisas gerar à engajamento, frente. né, do fã. Exato. Então, a gente pensa hoje em muitas coisas já lá à frente, onde o clube se beneficia, o torcedor se beneficia, a comunidade se beneficia. E quando você passa a ter, por exemplo, uma situação dessa, onde a arena se torna um lugar mais seguro, você começa a poder ter famílias voltando a frequentar com mais frequência. Óbvio que hoje você tem famílias, né? Mas eu, por exemplo, nunca levei meu filho no Maracanã porque eu tenho um certo receio, né? Assim, lógico, dá pra gente levar num jogo que seja um jogo mais neutro, Sim. né? Mas levar ele numa grande decisão... regional é mais complicado. Exato. Meu filho tá querendo escolher ser botafoguense, né? Tá apoiado, fica tranquilo. Pois então são jogos que não vão ter ali aquela coisa assim de grande rivalidade, né? Uma torcida que a gente sabe que é tranquila e tal. Sim, a torcida do Botafogo era bem mais calma. Pois então eu até vou poder levar, mas eu evitaria levar, numa final. Botafogo agora tá vindo bem, né? Enfim, no ano passado, no campeonato. Sim. Levar ele numa final e tal, putz, dá sempre aquela coisa de, eu não tô mais inserido no meio esportivo, então a gente fica com alguma preocupação. E no momento que você sabe, não, mas a coisa hoje está sendo monitorada e naturalmente quando você monitora, né, acaba que funciona melhor. Se a gente parar para pensar, né, por que os Estados Unidos, a população respeita tanto? Porque lá as leis são aplicadas porque há um monitoramento. Até demais, exato. Não vou elogiar o... Extremos nunca é bom para a sociedade, de maneira geral. Mas respeita-se porque há um monitoramento. Ela é cumprida, exato. Não só se monitora, mas você executa ali. Na hora que você tiver ali uma garantia de que, peraí, se eu fizer besteira no estádio, estão me monitorando e eu vou acabar pagando o preço por isso, porque aí você começa a ter, por exemplo, torcedor indesejado, né? Porque aí ele está agindo de forma contrária ao benefício da maioria. Sim, a coletividade tem que prevalecer. Então, se eu tenho esse torcedor cadastrado, você já evitou o acesso dele. O clube fala para mim, não, eu não quero que esse cara frequente mais jogos, porque ele perturba a minha torcida. Eu quero que a minha torcida se sinta com conforto, com confiança para poder estar ali junto. A Inglaterra, a seu jeito, fez isso na época com os hooligans, justamente identificando quem eram e separando eles nos dias de jogo. Eles tinham que se apresentar na delegacia, para justamente ele não estar presente no estádio. Exatamente. Então, assim, só que óbvio, você não tinha esse sistema que hoje tem de tecnologia que facilita, mas se você não tiver a legislação e a fiscalização sendo cumprida, não adianta a tecnologia, né? A tecnologia, ela chega para resolver. Ela é complementar. Ela não vai impedir nada. Ela chega
para trazer propostas de solução para muitas situações. Um outro exemplo aqui que a gente pode falar, pensando em tecnologia, né, é mercado secundário, né, o que a gente chama aí de cambistas. Você pode passar a ter a negociação regulamentada, mas não da exploração do valor do ingresso por cambista, porque isso a nossa legislação nem permite, né? Mas você pode ter, por exemplo, eu posso agora comprar um ingresso com o meu reconhecimento facial, mas para mim e para o meu filho. Eu comprei na minha conta, mas eu posso comprar para 2 pessoas, eu posso fazer uma compra para amigos, eu posso comprar e por algum motivo eu não vou poder ir no jogo. Eu falo, Nelson, sei que você simpatiza aí pelo Botafogo, comprei para o meu filho, você quer o ingresso? E aí com a tecnologia eu posso transferir para você. Fazendo um novo reconhecimento facial do novo adquirente do ingresso. Aí, naturalmente, o clube, na hora que a gente tem... eu vou te dar de presente, enfim. Mas o clube ele ganha um FII nessa operação. Né? Isso vai permitir, inclusive... você acaba com o câmbio ilegal, né? dos ingressos e você ainda permite que a população se beneficie, podendo passar de forma legal, e o clube pode vir a ganhar ali um FII, né? uma parcela se no disso. processo a identificação facial for necessária para que você faça a transferência de titularidade da posse do seu ingresso, não vai ter, na realidade, no mínimo, ingresso falso, porque você não vai conseguir validar isso. Exatamente. Então, sai da sua carteira para outra. Você já diminui bastante a incidência de ocorrências no entorno dos estádios, por exemplo. Sim, não tem ingresso falso, não vai ter ingresso vendido por preço diferente. Né? Porque você tem que validar a transferência. Exato. Então, a tecnologia para mim é tudo, né? Por isso eu sou apaixonado pela tecnologia também. Né? A tecnologia, é matemática pura, né? Sim. Simplesmente isso, né? Sim. É 0 e 1. É engraçado, tudo é baseado em 0 e 1, né? Tudo é baseado em 0 e 1. Eu comecei, até já comentei isso aqui em outras oportunidades, eu comecei na área de processamento de dados, né? Eu fui desenvolvedor. Que legal. Né? Então, a gente entende essa complexidade do 0 e 1. É mais complexo do que várias outras coisas. Né? Você está falando só de dois algarismos, 2 números, mas é muito mais complexo. Sim. Né? Por conta da questão da estruturação. Né? E eu peguei uma época diferente que hoje todo desenvolvimento tecnológico é mais amigável. Né? A linguagem hoje que você usa para desenvolvimento, ela é mais amigável. Né? Eu falo na época de COBOL, que a gente chama, leigamente, falando de linguagem de máquina, né? Sim. Então você escrevia tudo. Todos os comandos tinham que ser escritos um a um, de uma forma estruturada, né? Seguindo lá o teu fluxograma. Essa questão da estruturação automatizada, a IA já escreve códigos para você. Né? Então, assim, ele gerou uma velocidade na entrega de soluções sem precedentes. Eu demorava 1 mês para escrever um código aí de 30 páginas, 40 páginas, porque não é só escrever, é estruturar. Então, assim, você tem todas as rotinas e subrrotinas que você precisa testar, eliminar os bugs que você porventura tenha. Às vezes uma vírgula, ele não vai funcionar. E hoje você consegue entregar uma solução de percepção 3D, de solução de identificação facial, com mais de 20 milhões de processamentos por segundo. Aí eu te faço um paralelo disso com uma pergunta. E daqui a 5 anos? Antes a gente perguntava daqui a 50 anos. Né? Era a média que a gente tinha de mudança de conceitos tecnológicos no mundo. Isso já vem diminuindo com o passar do tempo. Eu acredito que hoje não chega a 5 anos uma próxima mudança. Então, e aí onde a gente vai parar daqui a 5 anos? Vai ter um robô ali identificando a gente, fazendo todo o processo? Isso a gente não consegue prever, né? Eu realmente não consigo dizer para onde vai. Eu acho que a inteligência artificial hoje, você tem uma discussão muito grande. Eu acho que é aquele medo do exterminador do futuro, sabe? Das máquinas assumirem realmente o controle e tal. Eu não vou dizer que isso não vai acontecer de forma alguma, né?
naturalmente a gente precisa tomar um certo cuidado e naturalmente quando você permite que uma inteligência se desenvolva, é difícil você controlar todos os impactos, né? Porque você pode pensar ali no desenvolvimento da inteligência, você dá parâmetros para ela, mas quando você permite que a inteligência se comunique com o mundo externo, como é o caso do ChatGPT, né? Ele tinha super restrições, mas a versão paga hoje eu consigo alimentar ali ele com planilha, comunicar ele com sites, né? Eu criei um jogo da velha 3D com 3 níveis de dificuldade. Não vou dizer que foi super simples, não, né? Lá no projeto. Mas fazendo comunicação você tem que entender como externa. estruturar até as próprias perguntas. Sim, mas eu fiz ele um curso, te dá o resultado. Eu fiz um curso para você aprender a extrair o melhor do ChatGPT. Sim. Foi um curso de 40 horas dado por uma indiana. Entendeu? Inglês no indiano não é simples, né? Não é. Mas a gente vai ali e aprendeu, né? E hoje a gente explora da melhor forma possível a ferramenta. Mas o que eu percebo é que a gente dá as diretrizes de segurança, mas na hora que eu abro para aquela inteligência, a comunicação com o mundo externo, até que ponto ela vai manter aquelas diretrizes, né? A gente ensina ao nosso filho qual é o caminho certo, né? Mas na hora que ele vai para a vida e sofre a influência do meio, a gente torce para que a nossa educação tenha sido sólida o suficiente para que ele saiba decidir entre o certo e o errado, né? Mas a gente não tem certeza. O discernir de máquina é meio complexo, né? Então, você tem situações... Tem um caso que eu me lembro que foi muito polêmico, coisa de uns 2 anos atrás, numa partida de xadrez, a inteligência artificial, o menino fez... Eu não vou lembrar do detalhe, mas, salvo engano, né, ele tocou na peça, soltou, e aí a inteligência pegou... Era um robô, né, jogando. Pegou a mão do menino e quebrou a mão dele. Isso não estava nas diretrizes que não pode ter o contato? Estava. Mas o computador, né, a máquina, de alguma maneira, extrapolou as diretrizes de segurança e tomou uma ação que não foi prevista, né? Então isso complexo demais. É algo que é discutido. Ele não está jogando contra o Kasparov, né? Não está jogando contra o Kasparov, né? E era uma criança, Era uma criança. Mas essa questão de quanto que as máquinas vão assumir o controle, né? Naturalmente, hoje, a humanidade tem um medo explicável para que isso não ocorra, né? Mas o que eu acho é que a gente vai começar a ter IAs controlando IAs, né? Eu acho que isso é uma tendência, assim. Então, você passa a ter uma IA que, de repente, embaixo dela você tem várias outras funções que você consegue fazer e isso tende a ir se aprimorando cada vez mais. Para você nunca dar uma autonomia 100% para cada uma delas. Eu acho que vai ser por aí. Você limita a autonomia por uma estrutura de rede. Exato. Então você tem uma aqui em cima que controla essa. Se essa começa a desparafusar de alguma forma, ela age em cima. É o que eu faria se eu tivesse à frente, né? Montar uma estrutura neurológica. Dessa. Isso. Estrutura neurológica que remete às redes neurais, que é o conceito. Uma das principais linhas. Já não é a única, porque a inteligência artificial ela tem... a última vez que eu estudei aí o tema, 1 ano e pouco, eram 13 linhas diferentes. Uma das linhas de aprendizado é por meio das redes neurais, né? O Deep Learning, Machine Learning, etc. Mas você tem outros caminhos de aprendizado, inclusive os caminhos que eram usados há não muito tempo atrás, né? Que são caminhos distintos, né? O da rede neural é meio que um aprendizado ali por reforço, né? Então você vai atribuindo ali pesos, probabilidades, tudo matemático. Sim. E você vai tendo as respostas. Eu acho que a melhor forma de você controlar isso é uma IA controlando a IA. Agora, se a IA daqui de cima desgovernar... Aí todo mundo fica ferrado, né? Aí é que é o problema, né? Então... Aí você tem que chamar o Arnold Schwarzenegger. Exato. Eu tenho receio de que as IAs elas acabem fazendo com que a população se acomode, né? Porque hoje, para você... Isso já me lembra um desenho. Não vou lembrar o nome. Mas a Terra sofreu uma questão nuclear e todos foram numa espaçonave ficar lá perto de Delta, Gama, Pi, sei lá de onde era, e esperando um dia
Ah, perdão, eu vou até dizer qual foi o filme. Wall-E, da Disney. Né, que todo mundo ficava lá e ninguém fazia nada. Os robôs é que levavam as pessoas para cá, para lá, faziam todas as tarefas, as pessoas só sentavam para pegar sol, para esticar a perna, para dormir, engordaram com isso, não conseguiam mais ficar em pé, 100% dependentes do funcionamento das máquinas. É um filme bacana, um desenho bacana, mas é uma expressão de um futuro que não é tão improvável. Não é tão improvável. Tem um livro que eu acho interessante, muita gente questiona falas que o autor traz, né? É uma sequência, né? Mas o primeiro dos livros é o Homo Sapiens, né? Ele meio que traz uma percepção de que a evolução humana, né? Quando a gente dominou a agricultura, a gente se acomodou. A qualidade da comida não é a mesma do que quando você tinha um homem caçador, né? Então, esse conforto que a gente vê como evolução, nem sempre é evolução. Ele garantiu a sobrevivência da espécie. É isso aí. Mas, por outro lado... sobrevivência. Exato. Não é evolução, é sobrevivência. Então, a qualidade das coisas, da alimentação, por exemplo, ela piorou. Né? Ela não melhorou. Mesmo com toda a tecnologia que a gente avançou aí, experimentou nesses últimos muitos anos, não houve uma melhora, houve uma piora, se comparado com aquela época, a saúde, etc. O chamado homem caçador, né? Ele tinha uma alimentação muito mais rica do que a gente tem hoje, né? Então, eu sempre questiono muito, e na hora que a gente traz a tecnologia, eu sempre procuro trazer uma experiência diferente, mas que também não permita quem está na outra ponta se acomodar, né? Eu estou trazendo uma experiência boa, né? A gente, por exemplo, agora está aqui no ar-condicionado, em meio ao Rio de Janeiro. Pô, isso é uma experiência legal, né? E num estúdio completamente diferente, né? Exato. Então essa é uma experiência de vidro, boa. Que todo mundo que está aqui na praça de alimentação passa, interage, vê tchauzinho. E ouve, inclusive, o que está acontecendo aqui de gravação. Mas isso não vai me acomodar, né? É Não, apenas uma experiência bacana de viver. Diferenciada. Exatamente. É uma experiência diferente. Então, a gente tem sempre essa proposta de trazer experiências diferentes, mas que não levem à acomodação, que infelizmente também é algo que a gente não tem como impedir, né? O Einstein, com a teoria da relatividade, ele não esperava a aplicação que deram, né, na hora da produção da bomba de hidrogênio, usar alguma coisa dos princípios que ele traz, etc. Então, a gente, às vezes, cria coisas super bem intencionado, mas... Que aí, na realidade, é a capacidade do ser humano de deturpar... Exato. A mente humana, ela é incrível para o bem e para o mal, né? Sim. Você falou de Einstein, mas não é só Einstein. Você tem a questão do Santos Dumont, também a questão dos aviões. Você tem um monte de coisa que foi desenvolvido e foi deturpado. Mas também, assim, nós como sociedade, a gente tem uma divisão muito grande de desenvolvimento a partir de grandes guerras. Tecnologias são desenvolvidas, soluções são criadas. É a necessidade, A necessidade motiva o ser humano. E a guerra é um grande motivador, infelizmente. Sim. Né? Mas é um grande motivador. Então, você tem tecnologias, inclusive essa de reconhecimento facial também. Sim. Baseado por conta de guerra. Como todas as soluções que hoje a gente tem disponível. Internet, tudo que a gente tem hoje, elas foram desenvolvidas com cunho militar. A tecnologia da inteligência artificial quando a gente pensa... essa parte a gente chamaria de visão computacional dentro da área da IA, né? É como o computador consegue enxergar a partir das câmeras e fazer a leitura do mundo. Mas você tem hoje a aplicação, por exemplo, dos drones, né? Sim, com certeza. A guerra não precisa mais ter o homem lá na frente. Sim, pode mandar os drones. Esses conflitos recentes têm demonstrado muito a importância dos drones, coisas que no cinema já eram utilizadas. Sim. De maneira fictícia. Aí o meu questionamento... E aí transporta, né, do fictício para o real. Ou seja, tudo que a mente humana é capaz de pensar, em algum momento ela é capaz de executar. E assim, isso é bem legal que você está trazendo essa percepção, porque é algo que a gente vivenciava lá na nossa infância, né? Eu me lembro, eu garoto ainda, pensando, pô, será que um dia vai ter um robô que limpe a casa? Cara, hoje você tem, hoje né? Você aqueles robozinhos aí que saem limpando tudo e tal, tudo. né? Então, isso aí.
a gente hoje vive a ficção lá de trás, né? Virou a nossa realidade, né? Você pega Chaplin, né? No filme mudo dele, na Uhum. fábrica lá, sendo substituído pelos processos automatizados. Sim, E hoje, o que que é o processo? 100% automatizado ou quase isso, né? Nas quase grandes isso. fábricas. A gente tenta trazer aí o lado positivo, né? Fazer com que a população possa se beneficiar de forma positiva do uso da inteligência artificial. A gente pensa que a gente consegue trazer mais segurança. E isso também não fica limitado só para estádios, né? Você pensar Sim, em grandes eventos, né? Exato, exato. Aglomeração de público, né? Shows, grandes eventos, né? É lógico que a gente talvez ainda demore um pouquinho para chegar num nível assim mais robusto de verdade, mas você vai ter aplicações muito grandes na área da medicina, já está tendo, né? Mas até eu acho que para você começar a ter inteligência numa multidão, teve agora recente, né? Um caso de uma menina que infelizmente faleceu no show Rebeldes, foi um negócio desse, né? Que teve aqui no Brasil e uma menina faleceu porque ela desidratou. Do calor, sim. Exato, né? Então você pensar que primeiro, isso é uma grande tristeza, né? Mas imagina que uma inteligência artificial conseguisse estar monitorando, e aí a gente está falando da inteligência que monitora multidões, né? Conseguir identificar sinais vitais e etc. Eu acho que em algum momento a gente caminha para isso também. Você já tem os monitores, né, cardíacos de pulso, né? Sim. Você tem as soluções aí de smartphones com soluções multifuncionais que incluem relógios, né, smartwatch, que te dá algum tipo de solução, mas infelizmente isso não é acessível à grande maioria da população. Isso é individualizado ainda, mas as tecnologias que chegam sempre assim, né? Sim. Elas são nichadas, aquilo Exato. que a gente fala. Ela né? chega lá em cima, mas depois ela vai barateando e aí o povo se beneficia disso, né? Que já passa a ser uma tecnologia, entre aspas, corriqueira, não ultrapassada, mas corriqueira. Né? Então exato. a novidade está sempre privilegiada em pequenos grupos, né? Pelo seu A novidade, custo. sim. Ou Infelizmente. seja, a tecnologia ela não tem capilaridade no seu desenvolvimento. Infelizmente. Né? Mas isso talvez mude em algum momento. A gente espera, né? A gente sabe que tem custos que são inerentes ao desenvolvimento, trabalho, tudo, né? E quando a gente está falando de esporte aqui, e a gente fala de soluções de identificação facial, de inteligência artificial, a gente está sempre num comentário, numa análise muito na questão de controle, né? Sim. Só que, na realidade, a gente tem que enxergar isso como um complemento de gestão, não de controle. Eu acho que é isso. Ela é só uma etapa do processo, né? De um grande processo que precisa ser para ser gerido de forma adequada as grandes instituições, os grandes clubes, né? Falando de futebol, por exemplo, né? Mas ela tem que ser a sua amiga, a sua aliada. Ela não tem que ser a solução por si só. Ela tem que ser uma ferramenta complementar ainda de uma decisão humana. Sim. De estratégia, de análise de resultados, de mitigação de riscos. Né? Você começa a poder usar, por exemplo, a inteligência artificial para monitorar a performance do jogador. Né? Fazer correlações, né? Coisas bobas, mas horas de sono versus desempenho no treino, no jogo. Você começa a poder aprimorar a qualidade do atleta a partir dos dados quando eles são... não basta só você ter os dados, né? Você tem que compilá-los e saber interpretar. Tratar os dados e saber interpretar. E, naturalmente, eu acho que... A IA vai ajudar muito nisso. Vai. Aí é um problema. O que vão ser os profissionais que utilizam os dados? Se a IA já processa tudo. Então, mas eu primeiro penso o seguinte, né? Por exemplo, quando eu desenvolvi lá o joguinho da velha em 3D e tal, eu não penso que a IA ela simplesmente substitui o programador, né? Por quê? Eu fiz junto do grupo de pesquisa, tá? Não fui eu sozinho. Éramos inicialmente 3 pessoas desenvolvendo. Eu tinha um menino que é brilhante, um programador brilhante, né? O Valenço.
eu tinha a contribuição de uma pesquisadora que é da Universidade de Windsor, no Canadá, né? E eu. Né? A pesquisadora, por acaso, a tese dela de mestrado, que foi em 2003, 2005, um negócio assim, foi inteligência artificial. Mas hoje ela não é programadora. Olha que curioso, né? Então, a gente tem uma noção de programação. Eu também não sou programador, eu sou matemático, né? Eu tenho uma noção ali de programação. Você falou aí do COBOL, eu aprendi a programar no BASIC, né? Então, aquela eu também coisa passei por essas etapas bem, todas. pois é, bem antiga lá de trás, né? Passei pelo Pascal, Pascalzinho. E hoje eu estudei um pouco de Python, porque é importante eu ter uma noção, né? De como é que é a estruturação de hoje. Exato, mas quando a gente foi ali programar e tal, houve momentos em que eu ter uma pessoa que domina a linguagem de programação foi super importante, porque a inteligência artificial, usei o GPT-4, né, para fazer esse jogo. Eu ainda estou no GPT-3, tá? 3,5. 3,5, eu boto a versão paga ali porque eu acho que ela tem uma performance muito melhor. Sim. Né? Mas eu sem ter um programador para corrigir os bugs que davam, eu não sei se o projeto chegaria ao final. Né? E ainda mais porque a gente programava lá, mas ele levava para uma outra plataforma, né? O código ele levava para Unity, e aí depois a gente promovia ali a integração dos dados, layout, etc. Né? Então, eu fico na dúvida, assim, eu não acho que vai chegar um momento em que a IA ela vai ser 100% autônoma. Eu acho que o profissional que é de fato diferenciado, que se dedica, ele sempre vai ter ali um lugar, né? É a minha visão. Você pode acabar restringindo mais o número de profissionais por uma questão de capacitação, mas vai ter que ter, né? Mas surgem também outras profissões, né? Vai surgindo outras. E a tendência, né? Assim, eu até fiz alguns cursos agora, recentes, né? E justamente as profissões do futuro são baseadas em IA, né? E em questões ambientais, né? A questão de preservação. Você pode passar a fazer coisas de casa com a ajuda da IA, né? Você sim, passa sim. a ter... Hoje, você o home office hoje faz parte, né? Sim, exatamente. A pandemia trouxe essa realidade. Gerou uma nova profissão, né? O home office. Verdade, o home office, é verdade. Então, eu acho que é o profissional que só trabalha em casa. E algo que não era... Não era sonhado há 3 anos atrás. Exato. Então, 4, né? Que então, está passando muito rápido. Muito rápido. A pandemia fez a gente perder um pouco da noção do tempo. Do tempo, né? E a idade que vai chegando, eu acho que também ajuda. Mas eu acho que é muito isso, né? A gente começa a ter outras visões, outras aplicações. E aí, quando você tem uma nova aplicação, você passa a ter um novo nicho de trabalho. Né? Coisas que a gente pensa fazer no futebol, dentro do estádio, por exemplo, né? Poder usar pagamento com reconhecimento facial, né? Mas isso é uma tecnologia que está sendo agregada, né? A pessoa, teoricamente, não precisaria ter um caixa para atendê-lo, ok. Mas você passa a ter, talvez, uma pessoa que vai fazer a manutenção ali do equipamento. Quer dizer, uma coisa acaba sendo substituída para outra, né? Talvez em menor escala. Outras necessidades, outras demandas vão surgindo. Outras necessidades, exatamente. Então, eu sou super pró-tecnologia, né? E eu ainda penso, se você chega num mundo onde a tecnologia ela passa a demandar muito pouco de intervenção humana, né? O homem não precisa quase trabalhar. Né? Algo está errado. Pois putz, o homem então se acomodou, né? Porque você agora tem outras coisas para você fazer. Tá ali, você não está enxergando. Pois então, chegou num ponto assim, a tecnologia está tão... Tá bom, então vamos explorar Marte. Vamos levar o futebol agora, vamos jogar futebol na Lua com uma gravidade diferente. Vamos explorar novos horizontes, né? A gente não pode se acomodar, parar onde chegou, né? Então... Até porque a IA não vai sozinha, sem motivação e impulso humano, criar um Tetris da vida. A criatividade, eu acho que hoje é o nosso principal diferencial em relação às máquinas. E a criatividade parte da ociosidade.
A ociosidade humana impulsiona. Eu Sim. não estou fazendo nada. O que, que eu posso fazer? E aí você começa a inventar. Né? E a questão da oportunidade, né? Até a gente estava até batendo um papo antes também, né? Ontem eu sentei em casa e estava precisando fazer... Deu uma ideia aqui e montei um projeto ontem. Aham. Queria-se uma ideia... Aliás, bem bacana. Obrigado. E aí o que acontece? É a questão do impulso que o ser humano tem, né? Ou seja, aquele start inicial, aquilo que a gente brinca, aquela sementinha que bate na tua cabeça, não fica um minuto sossegado enquanto você não para desenvolver aquela sementinha, porque senão ela perturba a tua vida. A máquina não vai ter isso, né? Exatamente. É raciocínio máquina... lógico 100%, Exato. matemático, né? Só que é só isso, né? É só o 0 Ela e não 1. tem o fator emocional associado e aquela da ociosidade, ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu acho que esse você foi no ponto. Eu acho que a criatividade é o principal diferencial que nós temos em relação à máquina. A máquina ela vai executar melhor do que a gente, possivelmente, todas as funções. Né? Execução, ela vai ser mais perfeita. Né? Você treinar um robô para bater pênalti, realmente o robô vai superar... Mas ele não vai improvisar. Então, começou a chover, o robô talvez escorregue na grama, ele enfim. Vai continuar sempre com os parâmetros pré-definidos. Ele não tem a variabilidade do imprevisível ser humano, né? Exato. Então, a gente... Nós somos a única variável da equação que não dá para controlar, né? Ou pelo menos eu gosto de pensar que sim. Controlar do ponto de vista tecnológico, né? O restante a gente é controlado por tudo. Eu gosto de pensar que sim, que nós temos aí o nosso livre-arbítrio, né? Sim, a gente pelo menos tenta, né? Pois é, enfim. E você comentou, a gente bateu um papo antes da gente sentar aqui para gravar, né? Bem descompromissado, é um bate-papo bem solto, né? Com essa proposta de falar de tecnologia, identificação facial, IA. Mas a gente também, falando de tecnologia também, a gente também tem essas questões, assim, pincelando um pouquinho, né? Essa questão das criptomoedas, dessas soluções baseadas em blockchain, né? Uhum. A gente teve, vocês quando estiverem vendo o nosso bate-papo, vocês já devem ter visto o papo que eu bati aqui com outro colega nosso, que é o Vitor Príncipe, né? E a gente falou um pouquinho também sobre blockchain, até pela questão do doutorado dele também dentro dessa área. Mas é uma coisa que a gente hoje está presente no nosso dia a dia, mesmo sem a gente saber, né? Hoje está muito mais assim, a nomenclatura é difícil, mas o serviço e a entrega acessível, né? A blockchain, o que acontece, né? Quando a gente pensa no universo de criptoativos, etc., a gente naturalmente trouxe essa pegada também de blockchain para o projeto como um todo, né? Que a gente desenvolveu junto do Vitor e do Felipe. Mas quando a gente pensa na blockchain, a blockchain, a primeira coisa a se entender, ela é uma tecnologia disruptiva e que dá transparência às coisas. Sim, além de ela segurança. Liga ponto a ponto sem permitir alteração. Sem permitir. Não dá para alterar. Não é que nem você pegar lá um controle contábil, pega lá o livro do contador, né, o escriturado, e aí, putz, dá para você... um corretivo e altera. A blockchain, ela é um cofre de vidro onde operações vão acontecendo no tempo e ficam registradas. Tanto não tem como mexer. No ponto de origem quanto no ponto de destino. Sempre tem 2 registros, né? Agora, infelizmente, né, eu acho que como tudo que vai surgindo, você sempre tem as pessoas mal intencionadas e aí usaram a tecnologia e a falta de conhecimento do próximo, né, para dar golpes, etc. Então, isso eu acho que manchou um pouco e talvez até tenha impedido um pouco um crescimento mais rápido, mas que é inevitável, vai acontecer. No dia que as pessoas conseguirem compreender o valor que a blockchain traz e o universo de criptoativo, esse mundo não tem como ser parado, né? E isso já não tem mais como ser parado. Sim, mas gente
tem uma legislação LGPD que vai te obrigar a trabalhar com blockchain, né? Sim, então Não tem como. a gente está avançando para esse universo ele chegou para ficar. Se você parar para pensar, os benefícios que você tem são muito grandes, né? E aí quando questionam, porque a produção do Bitcoin gasta energia. Putz, mas se você for comparar, eu uma vez vi um gráfico que comparava o custo que a rede bancária, o custo energético que a rede bancária produz com o custo que a rede de criptoativos produz. Gasta-se muito mais na rede bancária, no dinheiro tradicional, né, na moeda fiat, como a gente chama, do que nas moedas cripto. Né? Então você começa, infelizmente, as pessoas que detêm um pouco mais de conhecimento e estão mal intencionadas, elas começam a trazer falas que não são reais, ou às vezes a pessoa não tem esse conhecimento todo, ou não vai a fundo e reproduz o que ela ouviu sem refletir, né? Então, isso, infelizmente, é o território sem lei da internet. Elas não se baseiam em dados. E eu, como matemático... 100%, né? Eu preciso de dados para avaliar uma coisa, né? Eu não consigo decidir porque alguém virou para mim e falou, olha, isso aqui é assim. Tá, mas está fundamentado em quê, né? Óbvio que uma conversa aqui, você vai me dar uma receita de uma torta, ok, beleza. Você eu não vou vai aceitar. Medir, se em vez de botar 100 gramas, botar 200, você vai ser a autoridade. Melhor. Exato, você está chegando como autoridade, ok, estamos falando de uma torta que eu, enfim, vou experimentar. Mas a análise de dados é diferente. Agora, para eu decidir coisas na minha vida, eu não vou tomar o outro como autoridade. Eu vou fazer questão de entender um pouco do assunto para que eu possa desenvolver a minha visão. Né? E eu sempre acho muito legal, muito, muito bacana quando eu posso conhecer as visões opostas. Porque você se alimenta de informações para você poder conseguir entender os dois lados, os prós e contras. São as variáveis, né? Para um e processo poder decidir. decisório. Exato. Né? As pessoas geralmente elas tendem para um lado e aí elas se alimentam só de informação daquele lado. E as eu acho que é um variáveis erro. ficam incompletas. É um grande erro, né? Porque você limita o seu universo de visão. Né? A gente vê isso em política, por exemplo, né? Nas bolhas que se formam direita e esquerda. Né? Então, quem é pró-esquerda só vê coisa da esquerda. Quem é pró-direita só coisa da direita. E aí você deixa de ter um conhecimento heterogêneo. Sim, né? sim. Até porque a gente até fala o seguinte, o Brasil é um só. Sim. Não existem dois países aqui dentro. Deveríamos todos estar em prol do que é melhor para ele, né? E então, até porque o certo seria extrair as variáveis positivas de cada um dos dois lados e somá-las em prol do bem comum. Sim, exatamente. Mas isso obviamente é quase que impossível, né, de acontecer. Porque aí tem uma outra variável nesse processo que a gente não controla, que é o ser humano. Sim. A gente, quando chegou aqui, né, no estúdio, por acaso, a gente encontrou aqui uns colegas e um estava dizendo que tomou um golpe em uma criptomoeda, né? A imagem negativa que ele já criou por conta de uma situação atípica, porque a grosso modo é atípica. Exatamente. Porque ela não acontece toda hora. Até porque a gente está sujeito a isso atendendo uma ligação do teu celular. Como você abre o seu... Você pegou o ponto. O jornal hoje, todo dia, alguém caiu num golpe. E assim, não vou nem falar de golpes, porque a gente vai ter que pesquisar tantos, porque acontece 200 mil por dia, com histórias, enredos, desenvolvimento, criatividade, desde comprar crédito para celular a antecipar recebíveis para garantir recebíveis. Então, mas o celular não é o problema. Exatamente. O problema é a pessoa que está ali por trás, né? Então, o nosso discernimento de discernir sobre as oportunidades, se são corretas ou não, sabendo que a gente, como ser humano, tem que, às vezes, passar pelo erro para aprender e acertar na próxima. Exatamente. Então, a blockchain é pelo contrário, né? Ela traz transparência. Se tudo pudesse ser registrado num cofre transparente, não tem mais propina, por exemplo. Imagina que todo o dinheiro fosse Bitcoin. Sim. Não Como tem é que mais ele propina. vai sair dali sem o registro? Porque vai sair da conta de A, na verdade, da carteira A para a carteira B, né? Sim. E aí, se você associa
quem fosse a pessoa e tal, acabou, não tem mais propina, porque em algum momento, quando a pessoa saca o Bitcoin, né, se ela pega ali o Bitcoin da carteira dela e joga para o banco, você agora tem a associação feita. Né? Naturalmente, se ela usa para fazer uma operação de compra de algo e tal, tudo bem, não tem a associação. Até porque o que acontece? Em algum momento você vai gastar seu dinheiro. Sim. Você não vai levar ele para o túmulo, né? Você lembra daquela história das malas, né? Na época aí de mensalão? Lembro, lógico. Malas, cuecas e etc. A pessoa não pode pegar ali o dinheiro físico e não declarar e usar de forma... ilícita, sim. Então, são coisas que aí é o que eu falei. Quem pensa um pouquinho mais quer, às vezes, trazer um viés, né? E aí faz uma fala... E quando o outro não conhece do assunto e não pesquisa, fala, então isso aqui é ruim, né? Mas procura se inteirar sobre o assunto, entender qual é a proposta que aquilo traz de valor, né? Porque você com certeza vai poder ter ganhos na hora que você se torna autoridade naquilo que é relevante. Né? Tem coisas que não vão ser relevantes e eu não estou dizendo que para as pessoas o Bitcoin tem que ser relevante. Pode não ser. Porque o Bitcoin, a gente está falando de finanças, de dinheiro. E tem gente que opta por um lado mais espiritual, e ok. Cada um tem as suas origens, as suas características, as suas doutrinas, crenças, então, não importa. E tem que ser respeitado. Exato. Né? E eu não vou julgar a pessoa por isso, né? Agora, se você quer se meter nesse mundo, procura entender, procura saber, procura aprender, né? Para aí sim você formar os seus valores e chegar aí às suas conclusões por si só. Sim, isso é importante. Isso é importante, o que ele falou é bem importante. Obviamente, é bom deixar claro que toda a tecnologia ela vem para poder somar com qualidade de vida para a gente. Então, quando a gente fala dessa questão de identificação facial, principalmente para acessos em grandes eventos e desenvolvimento de benefícios, sistemas de engajamento, enfim, né? A gente tem que entender o seguinte, o objetivo é trazer melhorias e trazer melhor segurança para todas as pessoas envolvidas, direta ou indiretamente com esses eventos, né? Então a gente tem que entender que tudo é para melhorar. E toda mudança sempre vai passar por um processo de adaptação, né? Que para uns vai ser fácil, para outros vai ser difícil, para alguns vai ser indiferente, para outros vai ser importante. Mas o fato relevante ele vem para poder dar qualidade de vida e segurança para todos os presentes nesses grandes eventos, tá? A gente tem que chegar ao fim, mas não no término, porque a nossa vida é um longo código, né, a ser escrito, de 0 e 1, né? Parafraseando um pouco de tecnologia aqui, né? Mas, Marcos, fala pra gente uma coisa antes da gente encerrar aqui, assim, esse bate-papo. Foi bem, assim, descontraído. Eu acho que interessante pelo conteúdo que a gente está proporcionando levar para aquelas pessoas da área esportiva, principalmente, mas a sociedade de maneira geral, tá? A pergunta que eu faço para as outras pessoas, eu acho que acaba não cabendo aqui com a velocidade da tecnologia, né? Que eu sempre pergunto aonde você se vê daqui a 10 anos. É complexo eu falar isso quando a gente fala de tecnologia, a velocidade que ela se desenvolve. Então, eu só vou mudar um pouco o conceito. Aonde você se vê daqui a 1 ano com essa tecnologia? Eu fui bem agora sujo com ele, tá? Porque a velocidade da tecnologia abrevia o tempo. Perfeito. Viagens no tempo daqui a 1 ano? Não. Quem dera. Quem dera. Se daqui a 1 ano eu estiver viajando no tempo, vai surgir agora um cafezinho pra gente. Sério? Vamos contar até 3. Então, gente, quando der o corte e voltar, vai ter um cafezinho na mesa. Mas, isso aí foi edição. Infelizmente, ainda não foi viagem de tempo, né? A única coisa garantida que a gente tem é que o tempo passa rápido.
É verdade. Bom, eu acho que daqui a um ano, né, a gente pretende ter começado já a implementar. Eu acho que hoje a gente enxerga, né, que a empresa, a One Entry, né, ela tá começando agora, ela está engatinhando, né, ela está entrando no mercado, né, mas eu penso que daqui a um ano a gente vai tá começando a se ramificar, né, e eu acho que o mais importante é daqui a um ano a gente poder ter a certeza de que estamos, de fato, melhorando a experiência dos torcedores, melhorando a qualidade dos eventos, sejam eles esportivos ou um simples show, né? Eu acho que é essa a nossa maior preocupação. Quando a gente idealizou o projeto, a gente idealizou desta forma. Então, eu vejo que daqui a um ano a gente vai poder estar realizando aquilo que a gente idealizou, né? De fato, transformando as experiências, trazendo qualidade, trazendo oportunidades, aprimorando aquilo que já existe. Eu acho que é isso que a gente busca, né? E quando eu idealizei, né, ajudei a construir isso, foi esse o caminho que eu idealizei e é onde eu quero chegar. Cada vez mais poder tá fazendo essa transformação, ajudando os torcedores, né, nessa experiência e os clubes também, né, a poderem estar se capitalizando. Cara, esse projeto Não tem fim, né? não tem fim, né? A gente tem fundo de investimento que vai ajudar, a gente tem situação de blockchain para ser utilizada, trazendo valor para torcedor, para o clube. É uma coisa muito bacana, né? Então, daqui a um ano é óbvio que eu não vejo que a gente vai ter implementado tudo isso, né? Até porque o mercado ele tem um tempo de absorção para as coisas. A gente está pensando 10 anos à frente e a gente entende que hoje chegar e mostrar isso para uma pessoa que não tenha ajudado a construir isso, é muito difícil a pessoa absorver tudo, né, isso na hora, né? Então a gente entende que é um passo de cada vez. Mas eu penso que a gente vai estar com essa estrada, esse caminho já sendo construído, já sendo desenhado e satisfeito, feliz por perceber que algumas das idealizações já vão ter sido concretizadas e a gente vai poder continuar ainda indo mais longe nessa jornada. Que maravilha, que maravilha. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Estamos aqui com o Marcos Monte. Acompanhe, tá? Temos uma longa jornada de sucesso acontecendo aqui e é importante que vocês acompanhem, tá? Gostaria de agradecer a audiência de vocês. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, deixar seus comentários, tá? É muito importante para a gente avaliar o nosso trabalho, entender ajustes eventuais que possam ser feitos para melhorar a entrega e a percepção de quem está nos assistindo. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Nelson.